Olá, gente. Espero que todos estejam muito bem, que tenham gostado da semana acadêmica. Bom, então nessa semana vamos retornar aí o estudo da histologia animal 1. Anteriormente, nas aulas anteriores, vocês já viram os dois grupos de tecido que está, inserido dentro daqueles 4 grupos principais de tecidos, que formam aí o organismo animal e humano. Então, nós vimos o tecido epitelial, vimos o tecido conjuntivo propriamente dito, e vimos que dentro do tecido conjuntivo tem os grupos especiais de tecido conjuntivo, que nós vimos o cartilaginoso, o ósseo e o adiposo. Agora nós vamos entrar para falar do terceiro grupo de tecido, que é o tecido nervoso. Pensando em tecido nervoso, gente, primeiramente, onde ele está localizado, este tecido nervoso? Então, vamos ver. O tecido nervoso, gente, ele encontra-se distribuído por todo o organismo, tá? Nós vamos ver que os componentes do tecido nervoso, eles vão estar interligados, formando uma rede de comunicação por todo o corpo. E essa rede de comunicação por todo o corpo, que o tecido conjuntivo faz e se localiza, é o que nós chamamos de sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso, gente, anatomicamente, ele é dividido, ele é classificado em sistema nervoso central, que é representado pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é representado por nervos e gânglios nervosos. Então, essa divisão, essa classificação, é a classificação do sistema nervoso anatômica, tá? Então, aqui nessa figura, nós conseguimos ver, o encéfalo e a medula espinhal, tá? Isso fazendo parte do sistema nervoso central, certo? Cérebro, e a medula espinhal. E a partir da medula espinhal, gente, partem nervos e gânglios que constituem o sistema nervoso periférico, e que vai estar aí distribuído por todo o corpo, tá? Bom, porém, o que importa pra gente dentro da nossa disciplina? Histologia, Histologicamente, quais são os componentes do tecido nervoso? O tecido nervoso, gente, ele tem uma característica muito peculiar, tá? Que está escrito aí, ó, substância intercelular praticamente não existe. O que isso significa? O que é essa substância intercelular? É a matriz extracelular. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o tecido nervoso não tem matriz extracelular? Mas professora, você não tinha falado que todos os tecidos, tendo pouca ou muita, têm matriz extracelular? Que ela desempenha um papel importante para o tecido? Sim, eu falei. Mas agora então, o tecido nervoso não tem matriz extracelular? O tecido nervoso, gente, ele vai ter uma matriz extracelular, só que a composição dela, ela vai ser diferente, tá? Da composição convencional da matriz extracelular dos tecidos que nós vimos anteriormente, tá? Ela não vai ter a presença de glicoproteínas, de colágeno, de uma forma tão intensa como a matriz extracelular dos outros tecidos, tá? Porém, ela vai ser substituída por um outro componente que eu já vou falar para vocês, tá? Então, se a gente for falar da composição do tecido nervoso, ele tem 2 componentes principais. As células do tecido nervoso. Quem são as células do tecido nervoso? Como que elas são chamadas?
os neurônios, células extremamente especializadas, diferente em formato, em morfologia, daquelas células que nós vimos anteriormente. Então, nós vamos falar sobre ele, sobre esse formato, sobre a função. E o segundo componente é o que nós chamamos de células da glia, ou também conhecidas por neuroglia. Estas células da glia, gente, é elas que irão fazer o papel da matriz extracelular do tecido nervoso, tá? Então, elas vão estar localizadas, assim como a matriz extracelular dos outros tecidos, entre as células, entre os neurônios, tá? Fazendo todo aquele papel que a matriz extracelular é capaz de fazer. Dar suporte, sustentação, intermediar os processos de nutrição, tá? E além disso, existem células da glia ali presentes no tecido nervoso que vão ter outras funções. Então, aqui embaixo em vermelho, eu coloquei exemplo de nomes de células da glia, como por exemplo, microglias, que são células da glia que vão ter a função tanto de matriz extracelular, mas também vão ter função de macrófago, de fagocitose. O que é a fagocitose? Englobamento de partículas estranhas. Então, ela vai desempenhar um papel de proteção para o tecido nervoso. Uma outra célula da glia também, que recebe aí destaque para o tecido nervoso, que além de fazer papel de matriz extracelular, são os oligodendrócitos. Eles produzem a mielina. A mielina, gente, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Ela é uma substância esbranquiçada, então produzida principalmente por oligodendrócitos. E essa substância ela vai envolver partes do neurônio em algumas regiões, tá? E elas vão facilitar a função dos neurônios, que nós vamos ver lá na frente, tá? Então, gente, essa é a composição do tecido nervoso. O neurônio, que são as células, e as células da glia, que vão ser células que funcionam como matriz extracelular. Bom, aqui nesta figura temos, né, o neurônio, aquela célula totalmente especializada, né, que está ali fazendo parte da composição do tecido nervoso, né? A principal célula do tecido nervoso é o neurônio. Vamos ver que nem sempre, né, ele vai ter esse formato, mas quando a gente fala em neurônio, nós já pensamos neste formato, porque nós vamos falar, né, a respeito disso, que é o neurônio, é o formato de neurônio mais presente no corpo, tá? E aí, aqui eu coloquei as principais partes da célula neuronal, do neurônio. E a gente vai repetir isso lá na frente depois. Então, ele é composto pelo corpo celular, onde fica o núcleo do neurônio. Então, aqui é considerado o centro de todas as atividades do neurônio. A partir do corpo celular, a gente nota que partem umas ramificações, que nós chamamos de dendritos, tá? E lá na frente vamos falar sobre a função desses dendritos. Em seguida, parte ali um filamento longo e único do corpo celular, que nós chamamos de axônio. E por fim, esse axônio se ramifica, formando as terminações do axônio. Então, nós vamos ver que basicamente os componentes do neurônio são estes: dendritos, corpo celular, axônio e terminações do axônio. Nessa figura, gente, tá mostrando, só para uma maneira ilustrativa, né, para vocês verem os neurônios, tá? E essas células mais vermelhas entre os neurônios são células da glia. Então, olha, ali tem os astrócitos, né, e oligodendrócitos. Então, eu só quero que vocês vejam nessa figura que as células da glia, elas ficam mesmo entre os neurônios, entre as células do tecido nervoso, com a função de dar suporte, sustentação, e algumas delas com funções um pouco mais específicas, como os oligodendrócitos, tá?
Então, na literatura, fala-se que para um neurônio, existe em torno aí, ao redor deste um neurônio, 10 células da glia, fazendo aquela função de matriz extracelular, tá? Bom, função. Qual é a função do tecido nervoso? Desses neurônios, que são células extremamente especializadas. A função, tá, gente? A propriedade dos neurônios e do tecido nervoso é de receber estímulos, tanto do meio externo quanto do meio interno, captar esses estímulos, transportar e transformar esses estímulos, tá? Permitindo assim que o organismo responda às alterações do meio. Exemplo disso, então, os neurônios, meu tecido nervoso distribuído ao longo de todo o corpo, ele é capaz de captar a temperatura, né, ambiente, por exemplo. Essa captação de temperatura é transmitida lá pelo sistema neuronal. Esse estímulo é levado lá no sistema nervoso central, ele é processado, tá? E assim eu consigo sentir, né, a alteração de temperatura. Então, tudo isso, esse processo de receber o estímulo, processar, levá-lo, né, transportá-lo lá para o sistema nervoso central, gente, tudo isso é papel de neurônio. Então, por isso que a função do tecido nervoso ou sistema nervoso é essa, tá? E aí, os neurônios, então, eles acabam através daqueles prolongamentos, dos axônios, terminações nervosas, formando o circuito neuronal ao longo de todo o corpo, tá? Como está mostrando aqui nessa figura. Então, a gente vê, ó, que um neurônio está se interconectando com o outro, que está se interconectando com o próximo, formando aí ao longo do organismo, do corpo, tanto do animal quanto do ser humano, o que nós chamamos de circuitos neuronais. Então, olha lá, funções fundamentais do tecido nervoso: detectar, transmitir, analisar e utilizar informações geradas por estímulos sensoriais, que aí seriam os externos, ó, calor, luz, energia mecânica, modificações químicas do meio, externo e também interno. E com isso, através dessa detecção e transporte desses estímulos, organizar e coordenar o funcionamento de quase todas as funções do nosso corpo. Batimentos cardíacos, frequência respiratória, tá? Então, é a função fundamental do tecido nervoso, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar dos neurônios, né? Então, os neurônios, eles são formados ali pelas partes que eu já comentei com vocês. Então, o corpo celular, né? O corpo celular, gente, ele também pode ser chamado de pericário. Então, às vezes, se vocês lerem em algum livro ou em algum artigo esse nome, pericário, é sinônimo, mesma coisa de que corpo celular, tá? Então, ele é formado pelo corpo celular, onde parte os prolongamentos, que são os dendritos, onde parte o outro prolongamento único, que é o axônio, e, por fim, as terminações nervosas. Bom, então olha só, qual é a função dos dendritos? Os dendritos, gente, eles têm a função específica de receber os estímulos do meio ambiente, tá? Então, todo estímulo que chega para os neurônios do meio externo, luz, temperatura, ele vai chegar nos neurônios sempre no mesmo sentido, dos dendritos para a terminação nervosa, porque é os dendritos que têm a capacidade de receber os estímulos, tá? Então, essa é a função dos dendritos. Corpo celular ou pericário é o centro trófico da célula, onde tem o núcleo do neurônio.
Então, é ali que vai acontecer as principais atividades, ali que vai ter as organelas, produção de energia, de proteínas, tá? Não esquecendo, gente, que o neurônio é uma célula eucarionte, tá? Ela vai ter todas aquelas organelas, só que é uma célula especializada em receber estímulo, tá? É uma célula do tecido nervoso, ok? Bom, e os axônios? O axônio é um prolongamento único que parte do corpo celular e ele tem como função principal conduzir os impulsos, levar os impulsos lá dos dendritos até a terminação nervosa, para que este estímulo que chegou lá nos dendritos deste neurônio passe para outro neurônio ou para uma célula de um órgão efetor ou para uma glândula. O que eu estou querendo dizer com isso? Como nós vimos, gente, um neurônio, ele pode estar interligado a outro, né, formando o circuito neuronal, mas também um neurônio, ele pode terminar, né, suas terminações nervosas, pode acabar na célula de um órgão efetor, nesse caso, é uma célula muscular, tá? E aí o estímulo que chega lá vai produzir o quê? A contração desse músculo. Ou então terminar em uma glândula, tá? Então a atividade dessa glândula X é determinada e estimulada pelo sistema nervoso, certo? Então a função do axônio é levar o estímulo para um próximo neurônio, ou para um músculo, ou para uma glândula, ok? Bom, os neurônios, gente, como eu comentei com vocês, eles podem apresentar diferentes formas e tamanhos, tá? E não necessariamente ter aquele formato, né? Porque toda vez que a gente fala em neurônio, vem na nossa cabeça aquele neurônio que eu mostrei nas figuras anteriores. Tá errado? Não. Por quê? Porque é o tipo de neurônio que nós vamos ver, né, presente em maior número aí, distribuído ao longo do nosso corpo e do corpo dos animais, tá? Mas, gente, nós temos que saber que não é só aquele tipo de neurônio, né, aquele formato que existe outros formatos, outros tamanhos de neurônios. Então, olha lá, o corpo celular dos neurônios, ele pode ser esférico, piriforme ou anguloso. Então, aqui nessa figura, nós temos, ó, o do meio é o corpo anguloso, tá? Então, ele é cheio ali de ângulos, né? O do lado esquerdo, aqui, ele pode ser, ele tá mais para piriforme, né? Ele tem um formato mais assim de pera, né? Oval. E esférico, tá, gente? Então, o corpo celular do neurônio, ele não necessariamente é como a gente imagina neste neurônio do meio, tá? Outra classificação que nós podemos dar aos neurônios é em relação à ramificação desse corpo celular. Então, notem aqui que o neurônio do meio, tá? Que é aquele neurônio típico que a gente está acostumado, do corpo celular partem várias ramificações, tá? Então, este neurônio, por este fato, ele é chamado de multipolar. Já do lado esquerdo, olhando de frente assim para o computador, né? Esse neurônio, a partir do corpo celular, partem duas ramificações. Então, ele é classificado como um neurônio bipolar. E o do meu lado direito, ele é chamado de pseudo-unipolar porque a partir do corpo celular parte uma única ramificação, porém lá na extremidade ela sofre uma bifurcação, então ele é um falso unipolar, porque na verdade ele é um bipolar, né? Ele divide-se. E aí desses três tipos, tá, gente, de neurônio existentes aí ao longo do corpo, o mais presente em números é o multipolar, tá? Sendo que o bipolar é encontrado em regiões restritas, como gânglios, na retina dos olhos e na mucosa olfatória. E o pseudo-unipolar, gente, ele é mais restrito ainda, ele só é encontrado
durante o processo de desenvolvimento embrionário, depois ele não é encontrado mais, tá? Então, são essas as classificações dos neurônios de acordo com o formato do corpo celular e de acordo com, então, a multiplicação, aí, a ramificação, né, dos dendritos dentro desse corpo celular, ok? Os neurônios também são classificados, gente, de acordo com a função, tá? Então, existem os neurônios motores, que são aqueles que controlam a atividade dos órgãos efetuadores, como é o caso do músculo, tá? Então, nesse caso, gente, o neurônio, ele que produz o estímulo e leva até o órgão efetor, tá? Ele também é chamado de neurônio eferente. No caso dos neurônios sensitivos, eles recebem o estímulo, levam o estímulo para ser processado lá no sistema nervoso central. E aí, depois de lá, é encaminhado para as regiões específicas, tá? Então, no caso, os neurônios motores, o sistema nervoso central gera o estímulo e envia para esses neurônios motores encaminharem lá para o músculo, por exemplo. E no caso dos neurônios sensitivos, eles recebem o estímulo do meio externo. Esse estímulo é então levado por eles lá para o sistema nervoso central, onde lá esse estímulo é processado e aí então ele vai para os locais dele, tá? Exercer a sua função, também chamados de neurônios aferentes. E os interneurônios, gente, como o próprio nome diz, eles fazem um intermédio aí entre os neurônios motores e neurônios sensitivos. Bom, então nós vimos, né, como o estímulo ele chega em um neurônio e ele consegue passar, né, através do impulso elétrico ao longo desta célula neuronal, certo? Agora eu pergunto, como que esse estímulo que chegou lá nas terminações nervosas, ele consegue passar para um próximo neurônio, ou para uma célula de um órgão efetor, ou para uma glândula? Essa passagem, gente, vai acontecer através de um processo chamado de sinapse química, tá? Por quê? Porque esse estímulo, gente, ele vai conseguir passar, tá? Usando como meio de transporte o que nós chamamos de mediadores químicos, que seriam neurotransmissores. Os dois principais são acetilcolina e adrenalina. Então, como que vai ser esse processo? Os neurotransmissores, eles caem na sinapse, que a gente vai ver na próxima figura, e aí originam um impulso na próxima célula. Então, olha só aqui para essa figura. Aqui nós temos um neurônio grandão em destaque. Se vocês olharem na terminação nervosa dele, lá embaixo, tá escrito sinapse, né? E tem um quadradinho, né? Então, o que seria essa sinapse? Seria, então, o fim deste neurônio grandão e a ligação dele com o próximo neurônio, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram essa sinapse e projetaram maior aqui em cima, tá? Então, aí tá mostrando uma parte ali da terminação nervosa, né, desse neurônio grandão, e a membrana do próximo neurônio, onde a gente vê essas placas em rosa escuro. Então, isso é uma sinapse. Então, o que significa sinapse? A sinapse é a ligação, né, o contato entre dois neurônios ou entre a porção final de um neurônio e uma célula de músculo ou de uma glândula. E aí, como que vai ocorrer esse processo? Então, vamos supor que o estímulo chegou lá nos dendritos deste neurônio grandão, tá? Então, ele vai passar pelo corpo celular através do impulso elétrico, né, da despolarização do neurônio, vai passar ao longo do axônio e vai chegar nas terminações nervosas. E aí, gente, lá nas terminações nervosas, vai haver a presença dos neurotransmissores, eles vão estar dentro de vesículas, tá? E aí, quando o impulso chega ali,
essas vesículas elas se rompem e aí esses neurotransmissores são liberados e eles conseguem captar esse estímulo que chegou ali e levá-los para o próximo neurônio. Então ali a gente está vendo, ó, que está caindo no meio aí dessa terminação para a membrana do próximo neurônio são os estímulos com os neurotransmissores. Então é através dos neurotransmissores que aquele estímulo é passado, tá? Aqui nessa figura, gente, nós conseguimos ver isso de uma maneira mais ampliada, né? Então, ali onde está o círculo vermelho, a gente tem uma sinapse, né, que é a conexão entre dois neurônios. E aí, essa imagem bem ampliada, né? Então, a gente vê as vesículas com os neurotransmissores. E aí, quando o impulso chega nessa região, essas vesículas liberam os neurotransmissores que captam aquele estímulo. E aí, olha, ele mostra eles caindo, os neurotransmissores caindo na membrana do próximo neurônio, né? Então, esses neurotransmissores estão carregando junto com eles o estímulo, tá? Então, esse processo que nós chamamos de sinapse química, tá, gente? Eu estou só falando isso para vocês entenderem, né? Um pouco da fisiologia, de como esses impulsos são passados. Tá? Isso vocês vão ver de uma forma mais eficiente lá na fisiologia. E eu não vou pedir isso em prova para vocês, mas eu quero que vocês saibam, né, o que é uma sinapse química e qual a importância dela. Então, a sinapse química é a passagem de impulso de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para uma célula de um órgão efetor, ou para uma glândula, através de mediadores químicos, de neurotransmissores, ok? E aí, gente, olha, nós podemos classificar as sinapses. Existe a sinapse axossomática, que é quando a ligação entre dois neurônios ocorre através do axônio de um neurônio com o corpo celular de um próximo neurônio. Axodendrítica, quando a sinapse acontece entre o axônio e o dendrito de uma próxima célula, ou axoaxônica, quando a gente tem dois axônios envolvidos, tá? Ligados através do corpo celular de um próximo axônio, ok? E aí, também, só por curiosidade, gente, a sinapse química é o tipo de sinapse mais importante porque é a forma como os impulsos, tá, gente? Eles são transmitidos de forma constante dentro do organismo, tá? Porém, existe um outro tipo, que é a sinapse elétrica, tá? A sinapse elétrica, gente, ela é igual à sinapse química, só que ela não vai ter mediadores químicos. A passagem de impulso de um neurônio para o outro, ela ocorre de forma direta. E aí, neste caso, a passagem é mais rápida, tá? Aonde que acontece esse tipo de sinapse elétrica? É comum no músculo liso, tá? Dos seres humanos, dos animais, e no músculo do coração, só, tá? Nas demais regiões, o tipo de sinapse é a sinapse química. E é muito comum também a sinapse elétrica para animais invertebrados, ok?